Oi, sejam bem-vindos ao Família EBD, o canal que está no ar para dar início ao quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical do ano de 2020. Meu nome é Helena Murilo, eu sou professora de Escola Bíblica Dominical e estou aqui para realizar o desejo do meu coração, que é gravar vídeos sobre as lições da Escola Bíblica Dominical e compartilhar com o maior número de pessoas possível. Se esse conteúdo de alguma maneira abençoar a sua vida, se você se sentir edificado, se sentir que aprendeu um pouquinho mais, que esclareceu um pouquinho mais o seu raciocínio, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas, para que outras vidas também sejam edificadas através desse trabalho. Me coloco aqui à disposição de vocês para aprender. Portanto, eu peço que façam seus comentários, me corrigindo e me ajudando, edificando a minha vida, porque o meu objetivo é aprender cada dia mais sobre a palavra de Deus e cada dia mais ter acesso a conteúdos que possam aperfeiçoar a minha atuação como professora de escola bíblica dominical. Quarto trimestre de 2020, nós vamos estudar sobre o livro de Jó. O título da nossa revista é A Fragilidade Humana e a Soberania de Deus. A nossa primeira lição trata-se do livro de Jó. O comentarista dessa revista é o professor pastor José Gonçalves. O pastor José Gonçalves, ele é escritor, conferencista, ele é membro da Comissão de Apologética da CGADB, líder da Igreja Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí. Que Deus abençoe a sua vida, pastor José Gonçalves, porque esses comentários, essa revista, essas lições, elas foram escolhidas por Deus para edificar a nossa vida no final desse ano de 2020. Que Deus continue usando o Senhor, que o Senhor continue se permitindo ser canal de bênção na vida dos professores de escola, professores e alunos de escola dominical espalhados por esse país e pelo mundo. Deus abençoe sua vida. Pois bem, a nossa revista vai falar a primeira lição das 13 lições que nós teremos para nos aprofundar nos conhecimentos, né, no estudo do livro de Jó. A primeira lição vai fazer um panorama sobre o livro mesmo em si, né? A introdução aqui, o nosso comentarista, ele já começa falando que iniciaremos o trimestre estudando o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia Sagrada. Não só fascinante, né, irmãos? Fascinante, polêmica, peculiar, uma obra singular, como a qual a gente não encontra em nenhuma outra parte da Bíblia. O livro de Jó polêmico, tido por uns como folclórico, tido por outros como textos originais e verdadeiros, reais, de história real que aconteceu de fato em alguma época aqui na Terra, por isso entrou para o cânon sagrado, né? O seu autor ali no tópico 1 já começa a fazer um questionamento ali sobre a autoria do livro de Jó. O próprio comentarista da nossa revista, o pastor José Gonçalves, ele, não só ele, mas muitos eruditos, né, estudiosos da Bíblia Sagrada, acreditam ser o próprio Jó o autor desse livro. Né, o pastor José Gonçalves acredita que Jó escreveu o próprio livro, mas a tradição judaica acredita ter sido Moisés que escreveu esse livro. Por quê? Jó, em determinado momento ali do livro, no capítulo 19, versículo 23, Jó vai dizer o seguinte: quem me dera que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera que se gravasse, que elas estivessem gravadas num livro. Então acredita-se, os judeus acreditam, a tradição judaica acredita que se Jó tivesse feito a transcrição do próprio livro, se ele tivesse criado esse conteúdo, né, aconteceu com ele e ele mesmo tivesse decidido, inspirado por Deus ali a fazer esse relato no livro, ele não teria colocado esse versículo no livro, essa parte no livro. Lá no capítulo 31, versículo 35, ele repete palavras bem parecidas com essa, né? Quando ele vai dizer: quem me dera que alguém me ouvisse, né? Que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me responda, né? E vai dizer de novo, e que isso estivesse escrito em um livro. Então,
a tradição judaica tem essa dúvida e não acredita ter sido o próprio Jó que escreveu esse livro, mas que foi Moisés que fez a transcrição quando ele estava em Midian cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Jetro teria sido parente de Jó e pela tradição oral ele teve acesso a essa história que era verídica, né, contada pelos seus parentes ali e contou para Moisés que fez a transcrição da história de Jó, nascendo aí o primeiro livro do cânon sagrado. Jó é um livro considerado poético, ele está entre os livros, entre os poetas, né, ali na Bíblia. É o primeiro dos livros poéticos da Bíblia Sagrada, né, um pouco antes de Salmos ali. E ele é considerado um livro poético, ele inicia a narrativa como prosa, né, tem um pedaço ali no início do livro como prosa, depois entra a poesia e no final volta de novo o encerramento, o livro, o prólogo ali, ele é em prosa novamente. A pessoa histórica de Jó. Nós acreditamos que Jó realmente existiu, né, porque a comprovação da existência, né, da realidade de um texto bíblico que realmente ocorreu, existe relatos dele em outras partes da Bíblia. A gente vê que a Bíblia cita a própria Bíblia. E Jó, ele é citado no nosso texto áureo, inclusive, né, que o Tiago, o irmão do nosso Senhor Jesus, ele colocou aqui no seu capítulo 5, no versículo 11, a leitura do nosso texto áureo da lição dessa semana. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, o próprio Tiago vai fazer relato, vai fazer menção do nome de Jó, lá já no Novo Testamento. No livro do profeta Ezequiel, nós vemos também o nome de Jó sendo colocado ali, junto com os heróis da fé, né, do Antigo Testamento. Quando o próprio Deus fala que se ele quisesse destruir o povo de Israel, né, se ele fosse mandar fogo, se ele fosse mandar peste, se ele fosse mandar feras para aquela nação, para aquele povo, devido às iniquidades que eles estavam cometendo ali naquela época, mesmo que Jó, Daniel e Noé estivessem entre eles, nem os filhos ou filhas deles escapariam. Deus só tiraria do meio deles Jó, Noé e Daniel. Então, é óbvio que existiu, é muito claro, né, para o entendimento de que Jó realmente foi uma figura histórica real, que ele existiu mesmo na Bíblia, não é uma fantasia, não é uma parábola, não é uma alegoria para edificar a nossa fé, nada disso. Jó realmente viveu aquilo que está relatado no livro que leva o seu nome. A terra de Jó. A terra de Jó é outra questão que vive em debate, né? Existem discussões em torno disso. Já no início do texto, o livro destaca que ele era da terra de Uz, né? E os comentaristas situam Uz meio ali no sul de Edom e oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia. Ou seja, Jó viveu num ambiente ali que era mais árabe do que judeu, né? Estava mais para o lado árabe ali do Oriente Médio, onde estava situada essa terra de Uz. A época que Jó viveu, né, está situada, acredita-se que Jó viveu no período patriarcal, que ele pode ter sido contemporâneo de Abraão, é notório que não se comenta no livro dele sobre o povo de Israel, né? Dada essa peculiaridade do livro dele, em momento algum se fala da nação de Israel, do povo judeu, não existe comentário sobre isso no livro de Jó. Então acredita-se que ele tenha vivido antes do Senhor ter separado para ele um povo que seria sua nação sacerdotal ali, que é o povo de Israel. E não existia ainda sacerdócio, né? Ele próprio, o livro de Jó vai comentar que ele fazia sacrifícios, holocaustos, ele oferecia a Deus sacrifícios pelos seus filhos, né? Se porventura algum deles pecassem e cometesse algum pecado, alguma coisa que desagradasse a Deus, então ele já oferecia ali os holocaustos, oferecia sacrifícios a Deus em prol, em favor de seus filhos, para que Deus não se irasse contra os seus filhos, né? E
A gente sabe que depois da lei mosaica ali, apenas os sacerdotes podiam fazer sacrifícios ao Senhor. Outra coisa que o nosso comentarista coloca aqui, né? As filhas de Jó, elas eram co-herdeiras, juntamente com os filhos. Eles eram iguais ali, né, como herdeiros de Jó. Coisa que não era permitida também pela lei mosaica. Então é outra coisa que situa Jó nessa época patriarcal, antes da existência da nação de Israel, né? A autoria do livro de Jó é desconhecida, né? Não se tem certeza, mas a autenticidade é comprovada, bem como a realidade histórica da terra de Uz no período patriarcal. Então nós vamos partir da certeza, né? De que iniciaremos os estudos com a lição 1 sobre o livro de Jó, terminaremos na lição 13, com a certeza de que Jó existiu, aquela terra de Uz também era real e que tudo aquilo que está relatado no livro de Jó, de fato, aconteceu. Que seja para edificação de nossa fé. O tópico 2 vai falar da estrutura literária do livro de Jó, né? Que ele começa sendo escrito como prosa, entra na poesia e termina como prosa, né? O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele há uma obra de natureza poética. Eu acredito que essa é a dificuldade de muitos leitores leigos do livro de Jó. A gente, quando lê o livro de Jó pela primeira vez e não tem conhecimento dessa peculiaridade do livro, que aquilo é uma poesia, muitas vezes a gente interpreta de maneira errônea. Né? Eu já vi relatos, muitos alunos da escola dominical já questionaram comigo como que a paciência de Jó ela é exaltada, como que os pastores, os professores de escola dominical nos convida a ser pacientes como Jó foi, se quando a gente lê o livro de Jó, Jó está lá xingando, Jó está reclamando, Jó está questionando. Né? Mas aquilo é um texto poético. Jó, de fato, ele questiona. Deus nunca falou para Satanás que Jó não questionaria. O que Deus fala para Satanás e faz ali, aposta em Jó, testemunha em favor de Jó na presença do diabo, é que Jó era fiel. E fiel Jó foi até o fim. Em momento algum, ele blasfemou contra o nosso Deus. Nem quando a esposa, a mulher dele, manda ele blasfemar, manda ele amaldiçoar Deus e morrer. Né? Aquela esposa ali que devia estar de joelho orando, clamando a Deus pela cura, pela restauração da saúde, da vida do marido, ela simplesmente está ali desejando que o marido morresse, né? Abandona esse Deus e morre. Né? Ela queria ver o marido morto, mas Deus não realizou o desejo do coração daquela mulher, né? Que falava como uma louca. Deus restaurou tudo aquilo que ele havia permitido que fosse tirado de Jó, né? De maneira gloriosa. A organização. O texto, ele é organizado também de uma maneira muito singular, né? Ali na Bíblia, né? Ele começa com um monólogo, começa com Deus conversando com o diabo ali, por 2 vezes aparece, né, Deus conversando com o diabo, aí entra os amigos de Jó conversando, e eles vão falando, entra primeiro Elifaz, depois entra Bildade, e aí vai discorrendo o discurso, vem Zofar, e aí volta de novo para o primeiro, entra de novo o primeiro falando, volta o segundo outra vez, e assim o texto, o livro de Jó, quando ele é estudado, quando é feita uma análise literária dele, aquilo que a gente aprende lá no ensino fundamental, lá para o 7º ano, 7ª série, que era na minha época, 8ª série lá do ensino fundamental, e a gente vê de novo no ensino médio, que fazia análise literária dos textos, né, que o professor de literatura da gente pedia. A gente pode pegar o livro de Jó e fazer essa análise literária, e a gente consegue fazer uma separação ali e perceber que os diálogos todos foram colocados, parece que foram montados assim propositalmente. Né? Alguns até dizem que aquilo é uma peça de teatro, que foi escrito para que fosse encenado, de tamanha perfeição que é encontrada na construção e na organização daqueles textos, daqueles diálogos, né? Porque entra um fala,
aí vem o segundo fala, vem o terceiro fala, aqueles diálogos, muitas vezes viram monólogo, né, porque ele fala sozinho, e aí Ló retruca, Jó, me perdoe me chamar Jó de Ló, os nomes são muito parecidos, e às vezes o cérebro não consegue alcançar, mas o Jó entra e vai retrucando ali, falando e colocando o posicionamento dele, né? Então são 3 ciclos, né? Um monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogo entre Jó e seus amigos, ele faz Bildade e Zofar. 4 outros discursos de um quarto amigo, jovem, Eliú, que aparece do nada ali, né? Seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça, e finalmente a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. Os amigos de Jó nos chamam a atenção, porque até a gente pega a capa dessa revista, você vai ver ali Jó deitado, sentado, jogado no chão, enrolado no manto, e os amigos com aquele olhar piedoso ali para ele, né? E é interessante porque quando os amigos dele ficam sabendo da situação, daquilo tudo que tinha acontecido com Jó, os amigos dele, eles correm lá para poder visitar o amigo, né? Um amigo rico. Eu acredito que eles todos eram ali do mesmo círculo, né? Na mesma condição socioeconômica ali, eram amigos bem posicionados na sociedade, todos muito prósperos, juntos ali. E eles então vão visitar Jó. E quando chega lá, tamanha é a desgraça que tinha se abatido sobre a vida de Jó, que durante 7 dias e 7 noites, eles ficam mudos. A tragédia era tão imensa que eles não conseguiram falar. Eles ficam mudos durante 7 dias e 7 noites, mostrando que de fato havia compaixão no coração deles, que eles estavam sofrendo mesmo pela desgraça do amigo. Mas não no desenrolar, né, do enredo ali, né, do livro, a gente vai lendo e vai vendo, Jó quebra o silêncio e começa a falar, e os amigos então mudam a postura, eles começam a acusar Jó de ter pecado escondido, Deus estava cobrando dele, porque ele tinha feito algo de errado e Deus não deixava passar mesmo, Deus ia cobrar sempre, que era para ele se arrepender, né, e pedir perdão, e Deus ia perdoar, ia restaurar tudo. Eles acreditavam que Deus, o que nós acreditamos também hoje, né, que a gente arrepende dos nossos pecados e o Senhor nos perdoa. Mas aquela teoria dos amigos dele ali, elas não tinham nada a ver com a realidade que estava acontecendo, com a realidade de Jó naquele momento. Tanto que no final, né, mais no final do livro, lá no prólogo, o próprio Deus vai falar que aquilo que os amigos dele tinham falado não condizia com a realidade. O que eles falaram de Deus não era verdadeiro. E eles vão o tempo inteiro acusando Jó. Aquela compaixão do início, onde eles perderam a fala, ficaram ali 7 dias, né, chorando ali pelo amigo, aquilo acabou. O que nos mostra que a compaixão em nosso meio, muitas vezes ela tem prazo de validade, que nós podemos tirar um ensinamento muito grande daqui, porque muitas vezes nós temos um amigo que está passando por momentos difíceis e no começo nós estamos lá chorando com eles, né? Quem perde um parente, né? A gente vai no velório, a gente vai no sepultamento, a gente está ali fazendo parte do funeral, dando o nosso ombro amigo, chorando, orando junto com aquele irmão. E os dias vão se passando, a gente visita e passa um mês, passa 2 meses, às vezes o irmão nem volta mais na igreja porque está em depressão e nós abandonamos esse nosso irmão. Porque porque a compaixão ela tem prazo de validade. E nós precisamos abolir isso em nosso meio. Nós precisamos fazer com que a nossa compaixão ela persevere, assim como a nossa fé. Que ela tenha durabilidade, né? Que ela seja duradoura, como é para conosco, como Tiago diz no nosso textual. Deus é muito misericordioso e piedoso, que nós também possamos aprender a ser como Deus, muito misericordiosos e piedosos, para que continuemos demonstrando amor, cuidado e compaixão pelos nossos amigos. Porque não se chuta, tem um ditado popular, né? A gente não chuta cachorro morto. Nossos amigos, quando já estão numa situação terrível, de angústia, de tragédia, de sofrimento, não cabe a nenhum de nós chegar perto e fazer o que fizeram os amigos de Jó, né? Para julgar e condenar os nossos amigos. Quem são? Nós não somos juízes das atitudes dos outros. Nós estamos aqui na terra para ser sal e luz na vida das pessoas, né? Porque o juiz é aquele que está no céu. Não cabe a nós julgar
né, o sofrimento dos nossos amigos. Podemos sim orientar, né, os nossos amigos debaixo da graça de Deus, dentro da palavra do Senhor, com auxílio, né, da palavra de Deus, né, quando a gente percebe que existe algum irmão que está trilhando por caminhos que parecem de bem, como diz a palavra, mas que no final serão caminhos de morte. A palavra do Senhor diz que ela serve para corrigir também, né? Não é isso que Paulo fala a Timóteo? Serve para corrigir. Então, através da palavra, nós podemos corrigir os nossos irmãos, chamar a atenção, redarguir nossos irmãos, né? Exortar, mas debaixo do amor de Deus, não de julgamento, né? Porque nós não podemos ficar ali dando a sentença. Muitas vezes a gente julga, condena e dá sentença, né, para o amigo, como os amigos de Jó fizeram com ele ali naquele momento. A abundância de figuras de linguagem no livro de Jó, né? A gente vê que o autor usa muitas figuras de linguagem. É um texto muito rico, muito rico. Ele almeja que o texto seja colorido, muito colorido, esse texto é, né? A gente vai lendo o texto, ele vai enriquecendo os nossos olhos, você vai imaginando as cenas, os lugares. Ele usa muitos elementos para enriquecer ali o texto dele, né? A gente pega o capítulo 7 do livro de Jó e a gente vê a riqueza poética que é colocada ali naquele capítulo, e a gente vai lendo e vai se encantando com a palavra de Deus, né, com as palavras dele ali, quando ele fala: por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. São muitos profundas essas palavras, né? Sou eu, porventura, o mar ou a baleia, para que me ponhas em guarda? Ele vai questionando o Senhor e ele vai falando de uma forma poética que muitas vezes a gente chora ao ler, toca a nossa alma ao ler, e ele vai mostrando a natureza. Ele vai colocando elementos da natureza, elementos que muitos anos, milhares de anos mais tarde, né, é que a ciência pôde comprovar a existência das coisas que Jó falava ali em seu livro. Então esse livro, ele foi muito inspirado por Deus. Jó era um homem de extrema sabedoria. O questionamento dele com Deus dá um banho de sabedoria na gente. Muitas vezes nós estamos sofrendo e as nossas lamúrias, as nossas lamentações são de uma simplicidade, né, irmãos? De uma simplicidade, de uma pobreza literária, mas é aquilo que nós damos conta de colocar na presença do nosso Deus. A nossa vantagem, o lado bom, é que a palavra nos diz que o Espírito Santo, ele nos ajuda a orar, e ele intercede com gemidos inexprimíveis na presença do nosso Pai, por nós, que não sabemos nem colocar os nossos lamentos na presença do Senhor, como Jó fazia, né? A cada manhã o visites e a cada momento, porque que é o homem para que tanto engrandeças e ponha nele o teu coração, para que cada manhã o visites e cada momento o proves, né? Então ele se coloca na presença do Senhor assim, Deus, o Senhor sendo tão grande, tão poderoso, fez a terra tão linda, tão grande, sustenta a terra no vácuo, né, na palma de sua mão. Por que um ser tão grande resolveu trazer tamanha amargura para o homem, para mim, que sou tão pequeno diante de ti, né, sendo que eu não fiz nada? O que eu fiz? Onde está a minha injustiça? E ele vai questionando o Senhor dessa maneira, mas na medida que ele vai falando, ele mesmo, ele vai ouvindo as próprias palavras. E ele mesmo vai entendendo que Deus é grande e que ele é soberano, né? E a vontade dele sobre a nossa vida, ninguém pode impedir. Como ele mesmo fala lá no final, nenhum de seus pensamentos pode ser impedidos, né? O tópico 2, o tópico 3 dessa lição, ela vai colocar a natureza e mensagem do livro de Jó. Por que os justos sofrem? É aí que a gente vai se aprofundar nessa questão do sofrimento humano, né? Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó
são eminentemente de natureza teológica e também filosófica. A filosofia já há quantos anos aí, né, vem tentando explicar o motivo, a causa, a razão do sofrimento humano. E a questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que que o inocente sofre, né? Por que sofre o justo? Ou ainda, porque os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? É a soberania de Deus. Ao longo dos anos, tantos teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é a de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados, né? É a teologia dos amigos de Jó ali. Os maus sofrem em consequências dos seus pecados. E os bons, no caso, teriam que ser honrados e viver bem e prosperar, porque eles eram bons e estavam fazendo o bem ali em todo o tempo. Nesse aspecto, ao longo de seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Existe bondade desinteressada? É aquilo que Satanás colocou diante do Senhor não existir, né? Que ele apostou com Deus ali, que Jó só o adorava daquela maneira porque Deus dava tudo para Jó. É muito fácil a gente amar um Deus que nos dá casa, nos dá filhos saudáveis, prosperidade, nos dá carro. É muito fácil amar um Deus que nos cura quando estamos doentes, que ouve as nossas orações e atende o nosso clamor. Complicado, queridos, é amar um Deus que a gente, quando você ora dias, semanas, meses, anos, e esse Deus não te responde. Isso é que é difícil. É nessa hora que a nossa fé é provada. É nessa hora que o Senhor nos experimenta e nós somos colocados na balança. E se não formos aprovados, seremos lançados fora da presença do Senhor, porque não conseguimos suportar aquilo que o Senhor tinha apostado com Satanás que nós suportaríamos, né? Fica para nossa reflexão, né? A gente pensar aqui o que Deus tem falado de nós, no que Deus tem apostado que a gente vai suportar, né? Pode o homem compreender Deus em sua plenitude? Não. Em sua plenitude nós não podemos compreender Deus. Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. Como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão, lá em Atos 9, né? Assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo. Jó já conhecia Deus de ouvir falar. Mas no final da sua história, ele conhece Deus de ter experiência com ele. E aí ele tem intimidade com o Senhor, né? Entre as dezenas de referências nominais, Jó de Satanás, 14 ocorre no livro de Jó. É bom a gente entender como que o nosso inimigo, como que o nosso adversário, o nosso acusador, ele empreende contra nós, como que ele se levanta, como que ele tenta nos separar do amor de Deus, porque ele, mais do que ninguém, é conhecedor de que nós fomos feitos para adorar a Deus. O homem não foi feito para sofrer, e muitas vezes a gente não aceita o sofrimento, e Satanás sabe disso. Por isso ele coloca em nossas vidas, muitas vezes ele atenta contra nós. Ele levanta contra o povo de Deus, trazendo sofrimento. E o Senhor permite mesmo que isso aconteça, porque foi o que nós escolhemos lá no Jardim do Éden. Escolhemos o sofrimento, escolhemos sofrer. Mas nós temos a garantia que Jesus Cristo nos deu, que nós sejamos corajosos, que nós não nos enfraqueçamos diante do mundo, porque Ele venceu o mundo. E Ele nos dá a garantia de que nós também venceremos para a honra e glória do nosso Deus. Nessa lição, nós apresentamos informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó, quanto ao seu gênero, quanto ao livro, quanto à natureza, né? A natureza poética, e isso é importante para a compreensão da própria estrutura daquilo que nós vamos estudar, né? Onde está inserido Jó, a história de Jó, o que Jó passou, o que Jó viveu, quando aconteceu
como foi que aconteceu, para que nós possamos extrair desses ensinamentos, nessas 3 lições, aquilo, né, o sumo daquilo que nós possamos aplicar em nossa vida e o que é melhor para cada um de nós. Jesus garantiu que nós venceríamos o mundo, que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Creia nessa palavra, receba essa bênção de Jesus e continue firme no propósito, no seu propósito e na sua fé. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Essa foi só a primeira lição, foi só um esboço daquilo que nós vamos estudar nas próximas 12 lições, onde nos aprofundaremos cada vez mais nesse livro que vai edificar a nossa vida e a nossa fé na presença do Senhor. Deus te abençoe e até a próxima lição, quando estudaremos sobre quem foi Jó.